boa tarde ou boa noite. Na realidade, todas as nossas reuniões são gravadas, então nós não podemos adivinhar quando que serão assistidas. Meu nome é João Mateleno dos Santos Teixeira, sou presidente da Confederação do Elo Social do Brasil. Esta é uma apresentação oficial do projeto Lixo Zero Social 10, do Sicop, Consórcio Intermunicipal Oeste de São Paulo. Seja muito bem-vindo, João Carlos. Poderia falar um pouquinho para nós do consórcio e quais seriam aí os anseios de vocês para uma solução para a destinação de resíduos sólidos que não envolvesse nenhum centavo do governo, quer municipal, federal, estadual, e que trouxesse vários benefícios para as prefeituras, dentre eles uma economia no que hoje gasta de, no mínimo, 20%. Você poderia falar um pouquinho dos anseios de vocês com relação a ouvir algo nesse sentido? Bom, boa tarde, Jonathan Helena. Agradeço muito a oportunidade de poder estar trocando algumas experiências com vocês nesses aspectos, né? Eu represento o consórcio Sicop, é o consórcio intermunicipal de manejo de resíduos sólidos do Centro-Oeste paulista. Nós somos 8 pequenos municípios que estão no entorno de Garça. A maior população é Garça, com aproximadamente 45 mil habitantes. As demais cidades, que são Álvaro de Carvalho, Júlio Mesquita, Guarantã, Lupércio, Alvinlândia, Fernão e Gália, né? Nós temos aí uma população estimada neste consórcio de aproximadamente 75 mil pessoas. Então, trata-se de uma solução regional que a gente, na concepção do projeto, tentou trazer uma solução, não só contemplando as questões que envolvem a logística, mas também a viabilidade, porque muito se fala na questão do resíduo sólido, principalmente o domiciliar, nas questões das demandas de volume, de escala e coisas do gênero, né? Mas nós tentamos viabilizar uma proposta que trouxesse uma solução para todos os municípios consorciados, no sentido de trabalhar 3 programas. O primeiro programa, que nós chamamos aqui, que é Educação Ambiental Permanente, que é um assessoramento aos prefeitos nas questões de legislação, capacitação de técnicos das prefeituras, articulação junto ao legislativo, diálogos e audiências públicas junto à sociedade. Então, seria mais uma parte de assessoramento individual de cada um dos municípios na implementação das políticas públicas, das questões dos resíduos sólidos, né? Organização de cooperativa, ecopontos, coleta seletiva, que é uma iniciativa que demanda da iniciativa de cada um dos gestores, ou seja, o consórcio ele não interfere na política e nas definições de cada um dos prefeitos, mas nós nos colocamos à disposição dos prefeitos associados para que a gente possa desenvolver esse primeiro programa que eu lhe mencionei no âmbito de cada município, tá? Esse é o primeiro programa. E o segundo programa é uma unidade de valorização de resíduos que recebe a coleta do lixo domiciliar de cada um desses municípios, certo? Num determinado ponto, onde é a nossa usina, que fica instalada no município de Garça, aonde nós recebemos esse volume, pesa na entrada, passa por um processo de seletivização deste volume, porque ainda, apesar da prática da coleta seletiva em alguns municípios, ainda temos um volume muito significativo entrando diariamente dentro dessa unidade. A partir dessa seletivização, busca uma redução no volume e, consequentemente, fazer o transbordo para o destino final num aterro devidamente licenciado. E o terceiro programa, que tem como objetivo os resíduos da construção civil, tá? O primeiro, como eu falei, o segundo programa que é pago por tonelada, ou seja, cada um dos associados só paga sobre o volume encaminhado.
Né? Da mesma forma, no terceiro programa, que é o resíduo da construção civil, o associado só paga pela utilização. Nós temos uma usina móvel para fazer o beneficiamento dos resíduos da construção civil em cada município, ou seja, cada um dos municípios tem que ter o seu espaço devidamente licenciado para recepção da coleta de resíduo, e essa usina móvel vai até cada um dos municípios e a remuneração do serviço é pago por hora trabalhada. Então, basicamente, as três frentes de trabalho do consórcio está voltada para essas três ações. A de maior volume e importância é a ação 2, que é a unidade de valorização de resíduos, onde nós temos como objetivo e meta, né, a redução dos volumes a serem encaminhados para o destino final. Então, a gente tem, é agora que nós estamos começando a instalar essa seletivadora, que tem seletivizadora, a gente até erra no nome, que tem como objetivo fazer uma triagem desse material e, a partir dessa triagem, a redução e a retirada de materiais recicláveis, contaminados, porém recicláveis, né? Consequentemente, a utilização da parte dos orgânicos para os fertilizantes, a produção de fertilizantes orgânicos, né? Fazer a compostagem. E, consequentemente, a nossa meta ela é medida, ela é avaliada, ela é acompanhada pela eficiência entre o número de quilos ou de toneladas que entram e o número de toneladas que saem para o aterro final. Então, basicamente, é isso, dentro dos três programas. O programa número 1, que é a questão do assessoramento, a gente vem dando todo o respaldo, a orientação consequentemente, parcerias com o IPT, parcerias com a Secretaria, que agora é a CEMIL, né? Mas antes, nós vamos falar da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, algumas associações de interesse privado, no caso da Absolo, e a gente vem avançando no sentido de buscar um aperfeiçoamento do nosso conhecimento, incentivando os municípios a implementar coleta seletiva, a implementar os ecopontos, os licenciamentos dos aterros dos inertes, né, do RCC, e assim a gente vem conduzindo os trabalhos aqui no Cicobi. Bom, parabéns pela organização que vocês estão mantendo e já quero adiantar que vocês são um grande diferencial no Brasil inteiro, porque o nosso projeto é nacional e nós estamos apresentando a todas as associações municipais e também a todos os consórcios. Eu já posso, de antemão, reconhecer que vocês são um consórcio diferenciado. Então, eu vou começar aqui de trás para frente, tá? O RCC nós não estamos oferecendo, então, nós não estamos contemplando no nosso projeto os resíduos sólidos de construção civil nesta primeira fase. Em uma segunda fase, nós também iremos contemplá-lo, mas em uma modalidade diferente. Ou seja, para nós aceitarmos resíduos, nós precisamos de recuperar os passivos. E aí você vai fazer uma mistura do que você vai trabalhar no passivo, com o sistema de peneira, e aí o que vai sobrar do passivo você mistura com resíduo sólido de construção civil e recupera o local onde estão os passivos. Mas para chegarmos nesse ponto, nós temos que ter a operação do ativo funcionando, porque o equipamento será o mesmo equipamento do ativo. Então, essa parte dos resíduos de construção civil, ela já ficou aqui esclarecida. A outra parte é que o diferencial nosso com relação às empresas que estão visitando as prefeituras, visitando os consórcios e oferecendo um monte de solução. Então, que fique claro que nós somos uma confederação, uma instituição social sem fins lucrativos. Nós não somos vendedores de equipamentos, nem vendedores de projeto. Em momento nenhum, você receberá uma proposta nossa ao final que terá que nos contratar ou deverá nos contratar. Tudo que aqui está sendo apresentado está disponibilizado na internet.
Quem quiser fazer sozinho, sem nós, faça, porque nós vamos bater palmas, só vai ter que ser melhor do que nós. Então, já fica aqui essa tranquilidade, porque eu tenho certeza que vocês já receberam diversas empresas com soluções miraculosas. Não é o nosso caso. O grande segredo do nosso trabalho se chama logística. Então, eu vou focar na solução para os municípios do porte que vocês realmente têm. Nós desenvolvemos um sistema de equipamento para municípios acima de 200 mil habitantes e abaixo de 200 mil habitantes. No caso de vocês que estão com 75 mil habitantes no total, vocês vão se enquadrar num sistema que nós chamamos de CTT-COP. É uma mistura do projeto macro nosso com cooperativas. E ele acaba enxugando toda essa sua apresentação. Independente do tamanho do município, ele vai ter um equipamento. Este equipamento vai lhe possibilitar trabalhar tanto o reciclável, quanto o orgânico, quanto o famoso catatreco, geladeira, fogão, tudo isso vai ser trabalhado no mesmo local. Inexiste a figura do aterro sanitário, porque nós congregamos da tese que o aterro sanitário ele é o pior negócio do mundo para todos os envolvidos. Ele penaliza os municípios distantes com os transbordos desnecessários e caros, porque os caminhões rodam com 10 a 30% da tara. Isso é um prejuízo, porque o lixo está fofo, ele não está compactado. E ele acaba prejudicando muito mais o município que sediou o aterro sanitário, porque ele vai arrastar um passivo por 300 anos, contaminando o lençol freático e prejudicando a população. Ele é um péssimo negócio para o proprietário, porque eu nunca vi um negócio no planeta onde você, depois de parar de faturar, ainda perdura uma responsabilidade de 35 anos civil e criminal. Então, é uma herança maldita para os filhos e para os netos do dono. E ele não tem um valor praticável que possa ser suportável pelas prefeituras. Porque se você operar um aterro sanitário com todas as exigências legais, não há prefeitura que consiga pagar o valor que vale. Então, está todo mundo em risco. Nós enxergamos o aterro sanitário como sendo a máquina de escrever e nós estaríamos chegando com o computador, que são as usinas. A máquina de escrever, quando chegaram os computadores, ela era elétrica, virou eletrônica, passou a ter cartucho de memória, mas ela desapareceu do mercado. Junto ela levou o telex, o fax, o orelhão, foi todo mundo embora. Então já passou da hora de nós pararmos de falar no Brasil em aterros sanitários. Agora, se nós tivermos que unir prefeituras para construir uma usina dessa, nós também teríamos problema de logística. Então, o que nós fizemos? Nós acabamos com o lixo na chegada. Então, o material que nós desenvolvemos, e eu vou compartilhar contigo a tela para que você possa acompanhar, ele transforma o lixo em pré-CDR. É mais ou menos o que vocês estão aí, tá? É mais ou menos o que vocês estão fazendo. Deixa eu só recuperar aqui o anfitrião. É mais ou menos o que vocês estão fazendo. Vocês estão fazendo para diminuir o volume do lixo. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Então, LZS10, versão do projeto online. Cada uma das prefeituras terá um equipamento desse aqui, ó, que nós chamamos CTT-COP. Nesse equipamento, não interessa a população, tá? O menor nosso é para 10 mil habitantes. E aí nós temos 10 mil habitantes, nós temos 20 mil habitantes, 40 mil habitantes, 60 mil e 90 mil habitantes. Aqui nós temos o para 200 mil habitantes, acima de 200, que não é o caso de vocês, mas
Só para que tenham uma noção de como é, eu vou abrir aqui a tela para ter uma noção. Nenhum dos nossos equipamentos, o lixo toca o chão. Então, não existe possibilidade de contaminação de lençol freático. Nenhum dos nossos equipamentos, o lixo fica mais do que um dia. Lixo com menos de 3 dias não emite odor. Então, não existe a possibilidade de você estar também contaminando o oxigênio. Então, o equipamento para os municípios de vocês seria esse. Então, o que nós teríamos lá? Nós teríamos uma moega abaixo do nível da terra, uma esteira e uma esteira de seleção de riqueza. Ao final dessa esteira, nós temos um sistema de ensacamento dos resíduos e ele é compactado, ele não é prensado. Na planta acima, que eu mostrei, para 200 toneladas, ele é prensado. Só que uma prensa custa mais de 500 mil reais. Isso inviabilizaria um projeto pequeno. Então, aí ele é ensacado e ele é vedado, de modo que não tem presença de oxigênio e também não pinga churume. E aí ele é compactado e ele vira saquinhos, tipo o saco de cimento. Com isso, nós ganhamos logística. Então, não haverá mais transporte de lixo de um município para outro. Isso não é lixo mais, isso é um produto. E nós classificamos esse produto de pré-CDR. Só que nós precisamos de uma população de 1.200.000 habitantes, gerando esses pré-CDRs, para que nós possamos ter uma usina final. Esta usina final, ela vai transformar isto em alguma coisa. Eu até poderia mentir aqui, tá? Se mentiroso fosse, e dizer o que eu vou fazer. Mas é impossível dizer o que se vai fazer sem antes ter um estudo do PCI do lixo. Nós precisamos conhecer o perfil do lixo, não é de um município, de uma região de 1.200.000 habitantes. E aí você vai escolher qual é o equipamento que tem melhor custo-benefício. Nós não somos amadores, então nós sabemos todos os equipamentos que existem no mundo e qual que é viável ou não. Poderemos trabalhar com o sistema pirolítico a 680 graus, craquear os gases, tirar o óleo diesel, o metanol. Podemos trabalhar com gasificação, podemos trabalhar com adubo, podemos trabalhar com uma série de coisas. Quem vai responder é o economista, depois de fazer um estudo da agronometria de todo o lixo de uma região de 1.200.000 de habitantes. Então, vocês estariam inseridos num sistema como esse, o investimento é zero, nós não pegamos nenhum valor de prefeitura e não podemos pegar, porque se nós pegarmos, nós vamos transformar isso numa PPP ou em alguma outra coisa que não nos interessa. É uma solução da iniciativa privada. A única contrapartida das prefeituras é na concessão de uso de uma área de terra para que se possa construir e colocar o equipamento. Quem opera esses equipamentos são os cooperados, possivelmente os catadores de cada um dos seus municípios, que serão por nós treinados, socializados, e não vão trabalhar única e exclusivamente na triagem do lixo. Eles vão trabalhar com recuperação de poltrona, de imóveis, eles vão trabalhar em todo o segmento de resíduos sólidos, todo segmento. Então, uma tranquilidade para o prefeito. Sabe? Nós estamos estimando uma economia mínima de 20% do que hoje gasta. Mínima de 20%. Há locais que está chegando a 50%. Nós não trabalhamos por peso, nós trabalhamos por população. O índice de participação dos municípios não é por peso. Então, com isso, não há concorrência entre o nosso trabalho e tudo que já possa estar existindo. Tem cooperativa? Continua. Tem coleta seletiva? Para nós, tanto faz. Como empresa, é melhor negócio você comprar o material selecionado do que você pagar o salário para alguém fazer isso aí. Então, como eu disse, a nossa chegada é como a chegada do computador e muitos vão continuar operando ainda a máquina de escrever. Muitas cooperativas vão continuar, muita coisa vai continuar. Um dia, isso tudo vai acabar, porque
O preço que se vai pagar é por população. Quem vai dizer a nós o valor vai ser um consórcio que vai responder por essas 1.200 prefeituras, porque aí nós precisamos cuidar da segurança jurídica. E a segurança jurídica ela está atrelada a um projeto de lei municipal aprovado e sancionado que autorize o prefeito a ingressar em um consórcio específico para a destinação do lixo e que esse consórcio tenha poderes para fazer a licitação. Feita a licitação, a empresa ou a nossa ou qualquer outra instituição que tiver uma proposta melhor, ela ganha e leva também a concessão de uso dos terrenos. Eu acho difícil ganhar do nosso projeto, porque nós somos hoje simplesmente os maiores do Brasil e em alguns segmentos os maiores do mundo. Nós não ganhamos absolutamente nada com isso. Aqui é o fabricante comercializando direto com os donos. E os donos que nós pretendemos que sejam, seja exatamente o que hoje aí é dono do aterro sanitário, dono das empresas de coletas. Nós vamos entregar isso para eles, porque a nossa expertise não é essa. O nosso objetivo enquanto instituição social é cuidar da família, e a nossa vantagem em fazer tudo isso é que a cada 200 mil habitantes está inserido no preço a construção de um prédio social que é entregue para a nossa instituição. Então, esse é o nosso foco, esse é o nosso objetivo. Se o consórcio tiver interesse, nós queremos que ele amplie, ele está com 75 mil habitantes, ou vamos fundir os consórcios para chegarmos a um horizonte de 1.200.000 habitantes, ou vamos criar um específico só para a destinação do lixo. Isso é algo que está além da nossa alçada. O que eu posso dizer é que a viabilidade do negócio está na logística, e se não tiver 1.200.000 de habitantes, nada do que eu falei aqui vai acontecer, porque empresário não é sacerdote, senão ele montava uma igreja, ele montava um negócio, ele precisa de segurança jurídica e lucratividade. Nós temos aí financiamentos pré-aprovados de 12 anos para o sistema inteiro, com 3 anos de carência e um business plan de 3 a 5 anos. Então, nós estamos falando diante de um excelente negócio. O lixo ele é um excelente negócio, só que enquanto ele for tratado de forma individual ou conjunta, mas numa escala pequena, como a de vocês, de 75 mil habitantes, não existe um equipamento que, com 75 mil habitantes, você consiga viabilizar. Na realidade, nem com 400 mil habitantes, você consegue viabilizar um equipamento final. Um equipamento final, para que ele seja lucrativo, você tem que partir de um mínimo de 1 milhão a 1.200.000 de habitantes. No caso de São Paulo, nós dividimos São Paulo em 20 regiões, todas acima de 1.200.000 de habitantes, e o Brasil inteiro está dividido desta forma. Estou à disposição para responder perguntas, João. Bom, aqui nós já temos a figura jurídica, né, que é o consórcio, que é o Sicope, que reúne um número, como você mesmo observou, é um número pequeno de habitantes, são 8 municípios. A gente está tentando com isso buscar uma solução para que cada um dos municípios não tenha no seu território um aterro sanitário, certo? Nós já temos, vamos falar assim, os prefeitos que aderiram às questões da coleta seletiva. Nós já temos em vários dos municípios do consórcio já implementado a coleta seletiva, né, que é um ganho significativo na redução do volume para encaminhamento para o destino final, isso contribui. No caso específico, nós já temos dentro do consórcio algumas cidades que já têm cooperativas onde também tem como objetivo social, são arranjos muito bem estruturados e que hoje estão viabilizados economicamente, né? E funcionando, com investimento em equipamentos, iniciativa privada apoiando, então a gente tem avançado. É natural que o grande gargalo é justamente
desenvolver técnicas e habilidades que nos proporcionem a possibilidade de não ter que mandarmos para aterro sanitário, né? Nenhum dos municípios dentro do consórcio terão aterro sanitário mais, né? Dos 8 municípios. Hoje, nós utilizamos um aterro sanitário privado que nos custa aproximadamente R$ 95 a tonelada para que a gente possa depositar nesse aterro privado. E claro que tem um deslocamento desse volume, e claro que o segredo está na redução do volume. Então, o objetivo agora é implementar técnicas, implementar tecnologias, conhecimento nesse processo que compreende entre a recepção do lixo de cada um dos municípios, ou dos resíduos de cada um dos municípios, até o encaminhamento para o destino final. Então, quanto mais eficiente, quanto mais técnicas, né, no caso de vocês, né, que tem o equipamento, que tem uma solução tecnológica para poder reduzir o volume a ser enterrado. É natural que na nossa região aqui, para a gente contar com uma população de 1.200.000 habitantes, nós vamos ter que abrir um raio aqui de aproximadamente 150 quilômetros, né? Esse eixo que compreende Bauru, Marília, né? São soluções, e essas cidades são cidades maiores, são as 2 maiores cidades da região, uma com aproximadamente, acredito, um pouco superior a 400.000 e a outra com 250.000 habitantes, e o resto das cidades são cidades pequenas. Mas, então, eu vejo que para viabilizar um volume de 1.200.000 pessoas, será necessário contar com a participação dos grandes municípios da região. E aí que, claro, demanda da vontade política, do interesse de cada um desses gestores. Confesso que a gente aqui tentou, por várias vezes, trabalhar a questão da escala, mas em função da falta de entendimento, nós fizemos a opção aqui de buscar uma solução de menor escala, né? De menor escala. Então, dentro dessa unidade de valorização de resíduos, nós temos vários projetos a partir da recepção do lixo in natura de cada uma das cidades, nessas seletivizadoras que nós temos aí, ela tem como um princípio inicial retirar recicláveis que não foram retirados pela coleta seletiva, e ainda tem uma parcela muito significativa, porque é uma questão de cultura, uma questão de educação, a população precisa ser trabalhada nesse sentido. Depois a gente vem tirando a parte de orgânicos para a compostagem, buscando a produção de fertilizantes um fertilizante que tenha, primeiro, competitividade em relação aos fertilizantes químicos, né? E que tenha uma comprovada qualidade. E aí nós firmamos algumas parcerias com a Absolo para desenvolver esses adubos orgânicos. E é natural que ainda nós temos materiais pela frente. A gente vem trabalhando junto com o governo do estado de São Paulo, junto com a CETESB, junto com o IPT e uma empresa também de iniciativa privada, mas isso é um projeto ainda embrionário, que seria, através dos reatores, produzir combustíveis com o excedente do lixo, consequentemente levando a possibilidade de não enterrar nada. Mas isso ainda está numa fase muito embrionária, a CETESB já avaliou o projeto, mas é um projeto que, mesmo assim, sendo pequeno, é um projeto para 120 toneladas dia, são 2 reatores de 60 toneladas dia, no sentido de não só utilizar o resíduo diário que vai ser recebido, mas também minerar o lixo, principalmente do aterro sanitário de Garça, que é um aterro de 25 anos, que foi encerrado há um ano aproximadamente. Então, seria possível utilizar-se desse material que está enterrado há mais de 25, 30 anos, que durou esse aterro e que foi encerrado, como eu disse, há pouco tempo. Também seria possível a utilização desse aterro, promovendo assim uma redução no passivo ambiental, né? E, consequentemente, a gente poder obter. Mas o grande problema é que isso demanda de investimentos, né? E esses investimentos nós estamos entendendo que tem que ser da iniciativa privada.
o consórcio estaria disponibilizando o material dentro de uma parceria, e para isso nós estamos preparando o lançamento de um edital, de uma proposta de manifestação de interesse, uma PMI, para que projetos igual aos seus, né, que você tem uma capacidade de apresentar uma solução, o consórcio possa recepcionar propostas que tenham viabilidade econômica e contemplar a iniciativa privada no sentido de ter tecnologia agregada que nos possibilite zerar o volume no aterro, né, zerar o volume para o destino final e, consequentemente, com esse volume, ele ter uma viabilidade econômica e financeira, né? Essa é a nossa intenção. Isso está no papel ainda, né? Como eu te falei, isso é muito bonito. Isso ainda está no papel, a gente desenvolveu a técnica, a CETESB avaliou, IPT analisou, o governo do estado entendeu como viável, porém tem que fazer um investimento. É um investimento de aproximadamente, que eu entendo muito alto, né? Esse projeto custaria em torno de 35 milhões de reais. É natural que é mais barato do que fazer um aterro sanitário novo, né? Se nós formos construir um aterro sanitário, manter um aterro sanitário durante 20, 25 anos, ele vai custar mais do que isso. Mas o que nós queremos com isso não é o consórcio assumir essa operação, é o consórcio viabilizar uma parceria através desse procedimento, né, desse edital de manifestação de interesse, avaliar as melhores propostas no sentido de podermos avançar com algum tipo de parceria, tá? Então, é mais ou menos isso que nós temos em construção, tá? O que nós temos de fato aqui é a recepção, o programa 1, que eu expliquei no início da minha fala, isso está implantado nos municípios, nós estamos assessorando, coleta seletiva, cooperativas, ecopontos, tal. O 2 é a recepção do volume, nós estamos recebendo o volume de cada um dos municípios, estamos instalando uma nova seletivizadora, agora que a antiga era muito velha, nós tiramos fora, colocamos uma nova, e vamos tentar trabalhar um volume a ser retirado ainda de reciclados. O resto, enquanto nós não formos eficientes, enquanto nós não tivermos tecnologia, não tivermos parceiros com uma expertise, ele continua sendo encaminhado para o aterro privado a R$ 95 a tonelada. É Tá essa a bom. nossa história. João, eu fiz assim uma micro apresentação para você, mas no link que você recebeu, tudo isso que vocês estão fazendo ou tentando fazer, eu falei há 15 anos atrás, quando eu fui palestrante da 4ª Conferência do Meio Ambiente, convidado pela ministra Isabela Teixeira, para palestrar sobre os defeitos da nova lei. Então, tudo isso que vocês estão fazendo, eu falei lá atrás, está gravado, senão eu poderia falar agora. Você fala, mas você está falando porque você ouviu falar. Não. E o resultado de tudo isso que vocês estão falando, se você quiser, também te dou. Tá? Não existe solução abaixo de 1.200.000 de habitantes que seja lucrativa, que dirá com 75. E os 35 milhões que você falou aí, com esses 35 milhões, eu resolvo o problema de 1.200.000 de habitantes. Então, essa fábrica de papel que o governo federal criou e que o estadual replicou, quando da apresentação dos planos de resíduos sólidos, gastou no Brasil o equivalente à construção de 1.468 usinas. E o governo federal está de novo com uma fábrica de papel através da Caixa Econômica. De novo papel para apresentar mais papel. Então, o que nós estamos se apresentando aqui, José, é o fim de tudo isso que vocês estão tentando fazer. Nós estamos oferecendo um equipamento para cada prefeitura. Acabou o assunto. Se você vai, cada prefeitura vai ter o seu equipamento, e esse equipamento ele vai compactar o lixo e vai desaparecer com lixo, porque não é mais lixo. A partir do momento que está embalado, lacrado, ele é um produto, ele não é mais lixo. Acabou o transbordo, acabou o aterro sanitário, acabou tudo. Mas vamos dizer, deixa eu só entender uma questão técnica aí. Vamos falar assim, você entendeu como é que nós funcionamos aqui? Vamos supor, na esteira nossa lá, coloco o seu equipamento e nós, de alguma forma, prensamos esse lixo, embalamos ele e que você chama de pré-CDR, não é isso? Isso. Tá. Bom, eu faço o que com esse volume?
Então, aí é que está. Você ganha Vamos supor, logística. eu tenho aqui 11 mil toneladas ano. Você ganha logística. Tá, mas eu faço o que com ele? Qual é o destino que eu vou dar? Vamos supor, esses 8 municípios recebem esse Não, equipamento o seu dentro do destino, consórcio, o prensa o destino, lixo, o destino, prensa, o e aí eu faço o destino, que com ele? o destino eu posso te falar. O É. que, o que eu vou fazer, eu não posso te falar porque eu não sei. Eu não sei, você não sabe, ninguém sabe. Uhum. Porque eu preciso Nós dar um só destino. saberemos, nós só saberemos o que nós vamos fazer quando nós fizermos um estudo residual de uma região de 1.200.000 habitantes. Então, em cada Entendi. região de 1.200.000 habitantes, nós vamos ter uma usina final. Esta usina, ela vai pegar esse pré-CDR e ela vai transformar em alguma coisa. Esses 35 milhões que você falou aqui, vai custar mais essa usina, só que ela vai cobrir uma região de 1.200.000 habitantes. Perfeito. Então, é que, infelizmente, talvez no nosso consórcio, em função do nosso tamanho também, da nossa escala, a gente não consegue viabilizar isso. O que nós conseguimos viabilizar é o quê? Organizar os municípios do nosso entorno, recepcionar esse equipamento de seletiva, separação e vou falar assim, e redução de volume, né? Prensando, controlando o churume, vedando, empilhando esse material para ser encaminhado para essa usina, vamos dizer assim, essa usina mãe, vamos dizer assim, né? É lindo, só que a nossa capacidade aqui enquanto consórcio, até em função do número de habitantes, da condição nossa, ela se limita ao meio do caminho, né? Porque se eu não der E o se destino eu, final, ele e vai se para o eu lhe aterro disser, sanitário. e se eu lhe disser que você não tem que fazer absolutamente nada disso? Você É, só tem que coletar o lixo e levar o lixo na CTT Coop, que é o local onde vai ter o nosso equipamento. Recolher, dar destinação final, tudo isso é responsabilidade da empresa que vai ser dona dos equipamentos. Vocês só vão pagar no mínimo 20% do que hoje vocês gastam e vão levar o lixo para lá. Acabou o trabalho de vocês. Vocês não têm que mandar nada para lugar nenhum. Quem vai retirar esse material é a empresa que é dona dos equipamentos. Então, vocês não perfeito. têm hoje que buscar emenda parlamentar, não tem que buscar dinheiro da FUNASA. Não tem... Bom, na verdade, nós somos iniciativa privada e não acreditamos em nada disso. Tá? Eu vejo assim, a gente pode avançar, tentar construir. Esse projeto nosso está andando, então quer dizer, nós temos essa unidade de recepção, os municípios estão tirando os resíduos de seus territórios, trazendo para essa nossa usina está recepcionando e garantindo o destino final, que é o destino final é mais do mesmo, que é encaminhar aquilo que a gente não consegue reduzir e encaminhar para o destino final. É aí que eu vejo uma oportunidade da gente fazer algumas coisas antes. Se vamos falar, Essa usina que vocês têm, embora esteja funcionando muito bem, e eu gostei da forma com que vocês arrumaram a solução, no nosso modelo ela não existe. O lixo não entendi. vem. Aqui nós estamos só. O que na verdade nós estamos conseguindo fazer hoje? É retirar uma parte de resíduos recicláveis que não foram coletados na coleta seletiva, que já estão devidamente contaminados. Tá. Pede para eles entrarem aí, 4 horas, né? Tá. 5 minutinhos, estou terminando aqui. Isso. Desculpa. Imagina. E estamos retirando uma parte dos orgânicos para fazer uma compostagem. O resto está sobrando, né? E o resto está indo para o destino final, fazendo transbordo e tudo mais. Então, talvez a sua tecnologia entraria eliminando isso tudo, recepcionando esse material, compactando ele e encaminhando para a usina que possa dar um destino final correto. É esse o meu entendimento. Perfeito. Até compactar eu tenho facilidade, porque já está dentro do nosso, né? Eu faço uma parceria com você, coloco o equipamento para prensar lá em saco, pá, pumba. E aí? A gente entrega aonde? Né? Vocês não entregam, são nós que recolhemos. Não, perfeito, perfeito. Como é que eu garanto o destino correto? Para uma unidade que tem 1.200.000. Então, nós precisamos de mais consórcios Nós aderindo a não essa vamos. proposta. A garantia ela é muito simples, tá? O nosso projeto ele é revestido de segurança jurídica, então ele não tem política no meio.
Entendi. Ou nós vamos Natural. fazer, ou nós vamos fazer todos os projetos de lei, sancionar, dar poderes ao consórcio e fazer a licitação, ou nós não vamos fazer nada. Não Então, existe a possibilidade de nós mas isso nós chegarmos. já temos. Nós já temos autorização legislativa, o consórcio já tem poder, Mas o para consórcio já 70, licita. mas, mas Essa para fase já 70, passamos. mas para 75 mil, nós estamos de 1 milhão e É, 200. Então, esse é. trabalho, Para 1,2 milhão esse é uma tarefa árdua. Não, mas este trabalho é o que nós estamos fazendo contigo aqui agora. Nós Uhum, vamos fazer com todas as prefeituras e perfeito. todos os consórcios. Nós temos condições de aliviar vocês, mas se nós não tivermos o volume, ninguém vai fazer nada. Porque se Exato. nós não tivermos uma licitação que garanta a operação, qual é o empresário que vai investir na compra desses equipamentos? Ninguém. Eu posso lhe Tá? adiantar que a tua proposta ela vem muito ao encontro daquilo que o consórcio deseja, né? E qual é o nosso desejo? Reduzir o volume a zero, é uma meta, não quer dizer que ela é executável. Reduzir o volume a ser encaminhado para o destino final, o aterro sanitário, reduzir da entrada, vamos supor, das 11 mil toneladas que nós vamos receber anualmente nesse projeto, a gente não enterrar nada. Hoje, eu estou enterrando 70%. Das 11 mil toneladas geradas por esses municípios, nós já conseguimos, através de coleta seletiva, de uma pós-triagem, né, depois da coleta, reduzir em 30%. Porém, 70% desse volume está sendo enterrado. Não mais no território dos municípios. Aí tem transbordo. Então, o nosso objetivo e a nossa eficiência, ela vai ser medida a partir da comprovação do volume que nós reduzirmos. Então, se não reduzir nada, se não reduzir nada além dos 30, que é gerado no município, para aquilo que é enterrado, hoje nós conseguimos um pouco menos de 30%. Mas a hora que a gente recepcionar aqui, do volume recepcionado, vamos falar 10 mil toneladas, se nós não reduzimos nada, nós não somos eficientes em nada, nós só estamos fazendo o transbordo. Né? Então, esse é o desafio que nós precisamos de parcerias igual à sua. Com a nossa parceria, você inaugurou hoje e amanhã é zero. Exato. Não, perfeito. Então, o que eu posso... É zero porque depois de você ensacar esse lixo e compactar ele, classificá-lo como pré-CDR, ele não é mais lixo, ele é um material. Então Perfeito. é zero. Você vai atingir o zero. O que você reciclou, as cooperativas que você tem, é como eu disse, nós estamos chegando com o computador, vocês estão com a máquina de escrever. Vai chegar uma hora que vocês vão nos chamar e vão falar, não quero fazer mais nada disso, vai tudo para vocês. Sim. Mas então, o que eu peço? Aqui nós estamos à disposição para poder, de alguma forma, dentro da nossa capacidade, como eu te falei, dentro das nossas... Esses municípios juntos geram 11.600 toneladas ano. É uma coisa incipiente, pequena. Mas dentro da nossa capacidade aqui, nós ficamos à sua disposição para contribuir de alguma forma para obter o volume que você necessita. E sei que aí está o grande segredo, né? Conseguir reunir as pessoas de forma que tenha. Então, a matéria-prima nós temos. E se você conseguir avançar, você pode contar com o Sicope. É claro, você falou que política não é política, mas prefeito é política. Meu mandato termina o ano que vem. Né? Vai dar certo. Eu quero me ver inaugurando a sua sede ainda nesse mandato. Ótimo. Mas como eu Amém. falei, né? Eu já sou da reeleição. Quando nós falamos em política, é porque tudo que você vai decidir precisa do partido, precisa disso, e nós não podemos nos envolver, porque nós somos uma solução técnica. Isso. Eu não vou poder resolver o problema se nós formos para o lado político. Então, a nossa solução é técnica. E não interessa qual é a prefeitura, se é de direita ou se é de esquerda, para nós tanto faz. Nós precisamos fechar uma região de 1.200.000 habitantes para aliviar todo mundo. Esses equipamentos de compactação,
esses equipamentos de compactação, de prensa, não sei como é que você chama o equipamento em si, né? Que é o CTT COP, eu só não marquei o número aqui, tá? Você tem já esses equipamentos em funcionamento ou um projeto desses equipamentos? Como é que eles funcionariam? Né? Porque a gente vai avançando. Deixa eu lhe tranquilizar. Nós somos um consórcio com os maiores fabricantes do Brasil. Os que estão aqui conversando contigo em meu nome são os que fabricam isso há mais de 100 anos. Então, todas as esteiras que você vê, prensa, são todas dos fabricantes que fazem parte do nosso consórcio. Não tem nenhuma aventura. São todos profissionais. Então, acima de 200 mil habitantes, você vai ter uma prensa hidráulica. Essa é uma prensa cara. Abaixo, você vai ter um compactador, que é uma coisa manual, para ser operado pelos catadores. Você já pensou se nós colocarmos uma prensa de R$500 mil em cada município de 2 mil habitantes, 3 mil habitantes? É inviável. Então, o que nós fizemos foi enxugar o projeto. Bom, e essa é a proposta. Eu vou pedir desculpas. Eu tenho uma reunião agora às 4h. Eu já estou atrasado para a minha também. Mas eu olha, eu saio do lixo e vou para a saúde agora. Tá? Eu tenho uma reunião com a Irmandade Santa Casa aqui de Garça, marquei agora às 4h, a diretoria já está aqui. Olha, eu me coloco à disposição, você conhecer um pouco da nossa realidade, né? Entender como que nós estamos conseguindo conduzir o nosso projeto aqui, que vem, de alguma forma, avançando, até às vezes um pouco lentamente, mas está avançando, está estruturado. Né? A gente tem um propósito, tem um norte, tem um caminho a seguir. Né? Nós fizemos escolhas aqui. E nós estamos tentando construir essa solução através das escolhas que nós fizemos. Eu fico à disposição, convido uma hora que quiser vir conhecer, se quiser trocar uma ideia, se quiser partilhar algum conhecimento e alguma tecnologia, tem os nossos e-mails. E, claro, que dentro da construção desse volume necessário, que infelizmente a minha capacidade de avançar vai dentro dos meus limites daquilo que eu gerencio, vamos dizer. Fora disso, eu tenho pouca capacidade de influenciar alguém, mas com certeza, numa solução da forma como vocês estão colocando, você tem aqui no Cicopi um parceiro para a gente poder desenvolver esse projeto. Combinado, boa reunião, vamos para a próxima. Sueli, você continua com ele depois? Sim. Vai mantendo ele acompanhando os avanços dos outros consórcios e prefeituras que estão fechando na região dele. Futuramente faremos uma reunião só, todo mundo junto. João Carlos, um abraço. Eu que agradeço. Aí a Sueli vai encaminhando informações, alguns detalhes, e no sentido. Mas, de qualquer forma, nós estamos caminhando aqui para agora, no final do ano, início do ano que vem, abrir uma proposta de manifestação de interesse público para que entidades, empresas apresentem soluções que possam nos ajudar a reduzir o volume. Por isso que eu falo que a sua proposta está muito alinhada com aquilo que nós estamos fazendo. Um abraço. Grande abraço, um abraço a todos que nos acompanharam. Muito obrigado pela atenção de vocês, viu? A gente agradece também. Boa tarde. Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Iner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Iner.
Passando o Brasil a Limpo. Grupo INER. Ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável.